Nós vamos começar pelo livro de Deuteronômio. Gostou do nome? Quem não tem filho ainda, não dê esse nome para o filho, Deuteronômio. Ele não vai gostar. Deuteronômio, capítulo 11. É o 5º livro da Bíblia. Não vou falar o versículo ainda para tu não descobrir o título da mensagem. Nós vamos tirar o título da mensagem dessa noite, desse capítulo. Do versículo agora sim, 26. Amém? O título da mensagem, meus amados, é: o que tu tens escolhido? O que tu tens escolhido? E se tu nem sabia que tu tinhas uma escolha a fazer, tu vai descobrir nessa noite que sim, tu tens uma escolha a fazer, chamada bênção ou maldição. Amém? Amém? Amém. Fiquem à vontade para interagir, para dizer amém, glória a Deus, aleluia. Versículo 26, vamos ler. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor, o vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor, o vosso Deus, e vos desviares do caminho que hoje vos ordeno, para seguires a outros deuses que não conhecestes. Amém? Para quem? Porque alguém pode estar dizendo, há uma contradição aí. Desliga isso aqui. Alguém pode estar dizendo, existe uma contradição, porque é dito que o Senhor me amou primeiro, é dito que o Senhor me salvará pela graça. Até o Senhor está lendo algo do Antigo Testamento, tu vais entender. A Bíblia é completa, irmãos, de Gênesis a Apocalipse. Tenho ensinado os irmãos que as figuras mudam, mas a mensagem é uma só. O Senhor tem bênção e o Senhor tem maldição. Nós vamos entender nessa noite que as bênçãos e as maldições no Antigo Testamento eram umas. Os mandamentos, os rituais eram uns. Agora na graça, figura do que viria, os mandamentos são uns. E as bênçãos e as maldições também. É salvação e condenação. Amém? E o Senhor coloca diante de quem? Para que não haja contradição. Diante de quem o Senhor vem através de Moisés, profeta, libertador, figura de Cristo. Diante de quem o Senhor vem e diz, hoje eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição, escolham. E essa escolha está condicionada à atitude. Aquele que obedecer, escolheu a bênção. Aquele que desobedecer, escolheu a maldição. Moisés era o que mesmo? De que povo? De que povo? Hebreu. E o Senhor fala nesse mesmo livro de Deuteronômio, vocês não eram bons, vocês não eram mais fortes, não tinha nada que me agradasse em vocês, hebreus. Eu escolhi vocês por um motivo, porque eu vos amei. Eu chamei porque eu amei. Cada um que está nesse lugar aqui, irmãos, Deus amou, Deus chamou. Hoje tivemos a alegria, o privilégio de contemplar com os nossos olhos, se alegrar com o nosso coração, mais 2 almas que o Senhor amou e que se rendeu ao Senhor no ato do batismo. Antes que eles se batizassem, o Senhor tinha amado eles. Antes que eles tivessem entendimento, o Senhor colocou alguém perto deles para falar desse amor. E foi colocado diante deles bênção e maldição. E escolheram a bênção. Só que nós temos que entender que a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. A bênção do Senhor vai acompanhar, irmãos, aqueles que obedecem. Aqueles que se condicionam a fazer uma escolha diária até o fim. Para quem que o Senhor colocou mesmo a opção de bênção e maldição? Para os filhos. A condição de bênção e maldição é para ti que está aqui sentadinho ouvindo a palavra da verdade, o evangelho do reino de Deus. Temos ouvido nas últimas palavras, irmãos,
Quantos e quantos nascerão e morrerão sem poder escolher? Nascerão na maldição e morrerão na maldição. Sim ou não? Sim. Me compadecer-me-ei de quem quiser e me endurecerei de quem eu quiser, diz o Senhor. Ouvimos semana passada, Paulo falou, será Deus injusto por isso? De maneira alguma. Ele fez uns para oferecer a bênção ou a maldição e fez outros para permanecer e morrer na maldição. O que nós temos escolhido, irmãos? Não confunda o amor de Deus, não confunda Deus ter chamado tu para ouvir a palavra da verdade com as tuas escolhas. Amém? É colocado diante de ti nessa noite mais uma vez a escolha entre a salvação e a perdição. Verso 13. Vamos entender agora no que se baseia essas escolhas, no que se baseia essas práticas, como eu adquiro a bênção, a maldição, a salvação, a condenação. Verso 13 ao 17. E será que, se diligentemente obedecerdes os meus mandamentos, que hoje eu te ordeno, de amar o Senhor, o teu Deus, e de o servir de todo o teu coração e de toda a tua alma, então, olha que bênção maravilhosa que eles teriam, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a seródia, uma em cada estação, para que recolhas o teu cereal e o teu mosto e o teu azeite. Darei erva no teu campo aos teus gados, e comerás, e tu se fartará. Guardai-vos que o vosso coração não se engane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos inclineis perante eles. E a ira do Senhor se assenta contra vós, e feche os céus, e não abra água, e a terra não beba a sua novidade, e sede perecereis da boa terra que o Senhor vos já deu. Verso 24. Todo lugar, isso aqui é muito pregado no meio evangélico. Todo lugar que tu pisares a planta do teu pé será teu, desde o deserto até o Líbano, desde o rio Eufrates até o mar ocidental, será vosso termo, vossa herança. Amém? Essa era a bênção que o Senhor tinha para dar para a nação de Israel. E muitos obedeceram só por isso. Tu vai dizer só por isso? Só por isso. Eles obedeciam para que viesse chuva. Eles obedeciam para que as plantas florescessem. Eles obedeciam a Deus para que eles tivessem fertilidade, para que eles tivessem o que comer em abundância. E nós não queremos obedecer para ser salvos. Algo muito mais pleno. Aquilo que era figura deixou de ser figura. Aquilo que era figura de Cristo se tornou claro aos nossos olhos através do Evangelho e da cruz. E Deus coloca a opção. E muitos de nós escolhemos a perdição. Amém? Pelas nossas atitudes. Se inclinando após outros deuses. O que é se inclinar após outros deuses? Práticas. Cultos. Entregas, oferendas. Não rituais. Como é que eles adoravam ao Deus de Israel? Obedecendo ao Deus de Israel. Como que se obedecia ao Deus de Israel? Indo até a tenda, indo até o templo, dizimando, ofertando, acolhendo os órfãos e as viúvas. Os sacerdotes fazendo os rituais uma vez por ano para todo o povo. Comemorando a festa do tabernáculo, da lua nova, do Pentecoste, da Páscoa, dos pães asmos.
O que nos caracteriza, irmão, servir a Deus ou servir a outros deuses é a nossa prática segundo aquilo que Deus nos pediu. Hoje, mais uma vez, pela milésima vez, porque eu não vou conseguir achar outra palavra aqui, uma melhor, eu vou me confundir, né? Mas muito mais do que 1000 vezes eu já ouvi essa frase. O importante é que Deus é um só. Ouvi hoje à tarde. A pessoa falou, é isso aí. Glória a Deus pela decisão, Deus é um só. Essa frase vindo da boca de certas pessoas e de muitas pessoas, ela é muito contraditória. Se Deus é um só, como pode haver tantas práticas diferentes? Amém? Eu sou um só, sou único, cidadão, ser humano único, tem até um nome. O nome pode não ser único, mas eu sou único. Não adianta tu querer me convencer. Não adianta tu querer me convencer que eu gosto de pimentão, porque eu não gosto de pimentão. Amém? Tu não vais me convencer a torcer pro Vasco. Amém? Eu gosto do Flamengo. E assim por diante, irmãos. Se eu sou único e eu tenho preferências, eu tenho gostos, existe uma forma única que você me agrade. Dando exemplos para que tu entenda. Se tu me der uma camisa do Vasco, irmãos, eu não vou usar e eu não vou gostar. Se tu pedir uma pizza cheia de pimentão, eu não vou comer. Estão entendendo? É o único Deus, eu concordo até ali. Então por que as práticas são diversas? Por que as formas de cultuar esse Deus que se diz que é único são diferentes? Por quê? Porque é o único Deus criado pela nossa mente. É o único Deus criado pelo modelo mundano. É o único Deus que não foi tirado da Bíblia. Mais uma vez, essas pessoas não são incoerentes em um sentido, porque são cristãos. Eles tiram esse Deus da Bíblia. É o Deus da Bíblia. Só que as práticas, irmãos, não são tiradas da Bíblia. Amém? Sim, eu concordo. É um único Deus. Uma única forma de agradá-lo. Primeiro de tudo, para tu me agradar, o que tu precisa fazer mesmo? O que tu precisa fazer para me agradar? Mandar uma pizza que não seja de pimentão. Mas como é que tu vai conseguir fazer isso? Me conhecendo. Não é? Pelo telefone ela já fala, hoje vai ter a comidinha que tu gosta. Por quê? Porque ela me conhece. O princípio de tudo é conhecer o nosso Deus, irmãos. Conhecer que Ele é santo. Conhecer que Ele é Pai. Conhecer que sim, Ele gosta de mandar. Que sim, Ele gosta de dizer pode ir, não pode ir. Sim, Ele gosta de bater no peito, como eu gosto. De dizer aqui quem manda nessa casa sou eu. Isso eu falo na minha casa. E a Bíblia diz que a igreja é a casa de Deus. A igreja não é essa garagem feia. A igreja é aqueles que Ele amou. A igreja é aquele que Ele congregou no seu Filho. Na igreja, Ele bate no peito e diz, eu sou o dono. Eu abro a porta, eu fecho a porta. Amém, irmãos? Precisamos conhecer o Senhor. Tem a bênção. Eu gostei, eu quis ler. Tu vai dizer que isso aí não interessa para nós? Não, não interessa mais. Agora Jesus falou o quê? O sol nasce para quem? Para o justo e para o injusto. Já não é mais o sol, já não é mais a chuva, já não é mais a colheita. Agora é a salvação e agora é a condenação. Agora a Bíblia diz que uma alma, uma conversão, uma pessoa arrependida vale mais do que o mundo inteiro. E por que antes essa alma não tinha mais valor que o mundo inteiro? Porque não tinha ainda esse privilégio. Amém? E por que Deus abençoava? Figura do que Ele viria fazer. Lá atrás o Senhor começou a mostrar, irmãos. Lá atrás Ele começou a mostrar que Ele escolheria um povo. E Ele daria esse privilégio a esse povo
de obedecer, de escolher bênção ou maldição. Amém? Abre a tua Bíblia no Novo Testamento, primeira carta de João, não o Evangelho de João, lá no finalzinho, antes de Apocalipse, antes de Judas, 1 João, verso 2:18. Um só Deus, lembra? Um só Evangelho, uma só palavra, uma só verdade. Então, por que tanta mentira, tanta confusão, tanta heresia? Tanta bênção sendo prometida, irmãos, que não existe mais, que foi substituída. Acharam? 1 João 2,18. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que na última hora vai vir o anticristo, também agora, antecedendo esse momento, é isso que ele quer dizer, muitos, está escrito assim na tua Bíblia? Também agora muitos se têm feito, se têm manifestado anticristos. O que é anticristo, irmãos? Qualquer um que se opõe à doutrina de Cristo. Qualquer um que se opõe à mensagem da cruz. Qualquer um que se opõe que é nada além do sangue. Qualquer um que diz que tem que fazer um corredor e se tu passar no corredor tu vai ser salvo. Qualquer um que diz que tu tens que vir 7 domingos, aí tu vai receber a libertação. Qualquer um que diz que se tu pagar, o devorador é repreendido. Anticristos. Amém? Qualquer um que disser que o que não pode, pode. E o que pode, não pode. Amém? Qualquer um, irmãos, que for além da cruz de Cristo. Qualquer um que criar regras, doutrinas próprias, humanas, são anticristos. Jogam contra Cristo. Amém? Muitos se têm feito anticristos. Carta do apóstolo João à igreja. Por onde conhecemos que já é a última? Olha. Vamos aqui conjecturar, vamos aqui imaginar. João, 1950 anos atrás, mais ou menos. Não é 2000 anos, porque ele já estava ali com alguma certa idade, provavelmente. Cristo já tinha morrido. Mas não importa, 1950, 1900, 2000 anos, é muito tempo. Alguém consegue imaginar que a cena que João via é a cena que nós temos visto hoje? Não. Será que na época de João se vendia tanta coisa como se vende hoje? Será que na época de João já havia tantos anticristos como nós contemplamos hoje? Será que o evangelho estava tão desvirtuado como está hoje, irmãos? Não. Mas já naquele cenário, já existia aqueles que estavam se opondo a Cristo. E naquele cenário ainda muito brando, João falou, nessas atitudes, nesses homens, nessa tentativa de desviar o caminho da verdade, nesse cenário, nós já compreendemos que já é o quê? A última hora. Vamos despertar, irmãos. Se nós fosse reescrever alguma coisa, a Bíblia está plena e completa. Mas eu creio que se alguém fosse mais acrescentar alguma coisa, eu diria, já é o último segundo. Pode ser que ainda tenha milésimos de segundo, pode ser. Mas já não é mais a última hora agora, irmãos. Os dias têm se afunilado cada vez mais. O que nós temos escolhido? Mas frisando mais uma vez, nós só podemos escolher o que nós conhecemos. Nós só podemos agradar aquele que nós somos íntimos. Amém? E Deus tem se apresentado. Somos um país onde temos acesso à palavra de Deus. Já é a última hora. Versículo 19. Saíram, presta atenção, tu que não entende algumas coisas. Olha de onde que esses anticristos saíram. Saíram da onde? De nós quem? Da igreja. João, o apóstolo João disse,
Esses anticristos saíram do nosso meio, mas eles não eram de nós, porque se eles fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. Amém? Versículo 24. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. Amém? O que foi dito no princípio, irmãos? O que foi ensinado no princípio? Que princípio é esse que João está relatando? É o princípio que nós falamos nessa tarde. A doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos. Nós não podemos pregar tudo e todos os assuntos numa noite. Eu te aconselho, leia 1 Coríntios. Leia Atos dos Apóstolos. Ali tu vai entender a doutrina dos apóstolos. Onde Paulo fala, eu vou passar necessidade, fome, sede, vou ser injuriado, para que vocês não precisem. Eu vou orar mais que todos, para que vocês alcancem algo de Deus. É esse cenário que nós vemos? Não. A doutrina dos apóstolos, irmãos, é essa que tem que prevalecer. Um outro apóstolo chamado Pedro diz assim, se for para padecer, sofrer pelo nome de Cristo, sofra. Amém? Esse é o princípio, esse sempre foi o princípio. Temos permanecido nesse princípio? Senão, não estamos no Pai e o Pai não está em nós. Queres descobrir qual é a promessa no Novo Testamento? Sim ou não? Foi substituída. Amém? Faça chuva ou faça sol. Versículo 25. Alguém quer ler para mim? Versículo 25, 2:25. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Ouviram? Esta é a promessa que Cristo nos fez. Chuva abundante, é isso? A vida eterna. É o mesmo assunto do Antigo Testamento, só mudou a promessa ou a maldição. O mesmo assunto. O que Moisés falou, João está falando. Fiquem atentos, não deem ouvidos, obedeçam à verdade, permaneçam na verdade. Aquele que permanecer na verdade, nos princípios, tem uma promessa, tem uma bênção que vai receber, chamado o quê? Vida eterna. Escolha, irmãos. Tu pode escolher. Eu achei que Deus escolhia por mim. Não, Deus te amou no teu lugar. Deus te amou primeiro. E por Ele te amar, Ele coloca diante de ti a salvação ou a condenação. Malaquias capítulo 3. Quem conhece Malaquias capítulo 3 sentiu um frio na barriga agora. Amém? Alguém conhece Malaquias capítulo 3? Mas não é o versículo 10 que nós vamos ler, não. Para trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Não é esse. Esse mandamento foi abolido. Malaquias 3:14. Perdão, 18. Malaquias 3:18. Todos acharam? Então, veremos, Deus verá, contemplaremos a diferença entre o justo e o ímpio, o que serve a Deus e o que não serve, o que obedece e o que não obedece. Então vereis outra vez a diferença de comportamento, de conduta, entre o justo e o ímpio, o que serve e o que não serve. Agora sim, retorna para o versículo 1 de Malaquias, capítulo 3.
Fica tranquilo, vai acabar antes das 9h30. Versículo 1 e 2. Por amor dos irmãos, nós vamos pulando alguns versículos. Acharam? Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá o seu templo, o Senhor, e a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como sabão dos lavandeiros. Cristo veio. Amém? A promessa se cumpriu. Mas quantos não têm suportado a sua vinda, irmãos? Sabe por que não tem suportado? Porque ele veio para purificar. Ele veio para purificar, ele veio para transformar, ele veio para embranquecer. Jesus não só morreu para perdoar pecado, ele morreu para libertar o pecador do pecado. Amém? Veja a profecia dita por Malaquias. Quem subsistirá? Quem aguentará? Quem estará firme na sua vinda, na sua manifestação, no seu evangelho? Porque ele virá como aquele que purifica e aquele que embranquece. Versos 6 e 7. Capítulo 1 agora. Capítulo 1, versos 6 e 7. Vamos ler o versículo 2 também. Eu vos amei, presta atenção, igreja. Se tu acha que porque tu tens que obedecer, se porque tu achas que tu tens que escolher, Deus não te amou. Eu vos amei, diz o Senhor. Mas vocês dizem, em que nos amaste? E Deus responde no quê? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia eu amei quem? Jacó. Vou explicar. A nação de Israel, o povo hebreu, da onde veio o Cristo, descendeu todo de Jacó. Mas Esaú era seu irmão. E antes que os dois nascessem, Deus amou quem? Jacó. Esse é o amor de Deus, irmãos. Sabe o teu vizinho? Sabe o teu irmão, entre aspas? Né? A gente precisa dizer que todos somos irmãos, nós somos criatura. Sabe as outras criaturas de Deus que tu conheces? Pois é, Deus amou tu. Deus me amou. Amém? Deus colocou diante de nós a oportunidade de bênção, maldição, salvação, condenação. Pare de perguntar, pare de questionar se o Senhor te amou. És tu que não tem conseguido dizer sim, Senhor, eu vou obedecer. O amor de Deus não está baseado nisso, irmãos. Amém? Agora sim, verso 6. Olha o que Deus diz. O filho honrará o seu pai, o servo seu senhor. E se eu sou o pai de letra maiúscula, aonde está a minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, dizeis, em que desprezamos o teu nome? Ofereceis sobre o altar pão imundo e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que vocês dizem, a mesa do Senhor é desprezível. Deus é teu Pai? Tens honrado Ele? Deus é teu Pai? Eu vou perguntar de novo. Amém? Amém. Tens honrado Ele?
Deus é o teu Senhor? Tens temido a Ele? A palavra temor significa duas coisas basicamente: respeito e obediência. Tens respeitado e obedecido o teu Senhor? Tens honrado o teu Pai? Ele se alegra das tuas atitudes? Ele diz: esse é meu filho amado. Foi essa educação que eu dei para ele? A maioria aqui é pai. Quem não é pai tem filho. Quando eu aprontava, ou antes de eu ser de Jesus, eu tinha algumas condutas bem erradas. E a minha mãe, coitada, dizia: não foi isso que eu ensinei para ele. Não foi isso. Sim ou não? Né? Não é assim? Eu estava desonrando ela. Ela me amava ou não me amava? Me amava. Ela contemplava as minhas práticas e não deixava de me amar. Mas da boca dela saía: eu e o pai não ensinamos isso. Está me desonrando, está me envergonhando. Se Deus é teu pai, comece a honrá-lo. Comece a fazer as coisas que honra Ele, que agrada a Ele. Se Ele é teu Senhor, começa a obedecer e começa a respeitar. Temor. O povo judeu estava dizendo: olha, no que te desrespeitamos, Senhor? E Deus diz: sabe no que? Nos sacrifícios que vocês oferecem. Vocês estão profanando o altar lá no templo de Salomão. O que era o templo? O que eram as ofertas? O que era aquilo? Uma regra que Deus criou para que eles obedecessem. Nós agora temos outras. Quer exemplo de regra para ti? Não ser irado, não ser ciumento, não ser avarento, não ser mentiroso, não ser egoísta. Amar o teu irmão como a ti mesmo. Repartir o que tu tens. Ser fiel à tua esposa, ao teu esposo. Ser fiel aos teus patrões. Em vez de matar tempo, vai trabalhar, porque ele está te pagando. Mudou. Não precisa mais levar sacrifício animal. Deus não aceita aquilo que é profano, irmão. Sabe o que é a palavra profano? Desrespeitar. Quando tu diz que tu é crente, quando tu diz que tu é filho de Deus, quando tu diz que tu vai num lugar que se chama igreja, quando tu diz que tu cultua Deus, e as pessoas olham a tua conduta, tu estás profanando a Deus, tu estás desrespeitando a Deus. Amém? Aí tu vai dizer: mas ali a palavra diz assim, ó sacerdotes que desprezais o nome do Senhor. Era só para os sacerdotes. Quem aqui é sacerdote? Quem é sacerdote além de mim? Só eu? Quem é sacerdote? Levanta a mão. Deixa eu ler uma passagem para ti que tu vai levantar a mão junto. 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. Antes de João, 1 João. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Novo Testamento, apóstolo Pedro, a igreja. Mas vocês sois geração eleita, sacerdócio o quê? Real. Qual era o papel do sacerdote na nação de Israel? Representar a Deus. Qual é o teu papel na igreja? Representar a Deus. E as tuas atitudes adoram a Deus ou profanam, desrespeitam o nome de Deus. Sabe esse Deus que todos dizem que é um só e realmente é um só? As pessoas confundem muitas coisas, confundem. Só que quando elas olham as tuas práticas e as minhas práticas, elas sabem se procede ou não de Deus. Elas olham e dizem: é crente. É crente. Sim ou não? Né? As pessoas que trabalham conosco, quando elas veem as nossas emoções se aflorando, as nossas atitudes tomando conta,
do nosso eu. É o nome de Deus, irmãos, que está em jogo. Nós, a igreja, os que Deus amou, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo separado, adquirido. Qual é o propósito disso tudo? Anunciar o poder daquele que nos chamou da onde? Das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Se insistimos em andar em trevas, nós estamos profanando o sangue de Cristo. Se nós insistimos em andar em trevas, nós estamos desrespeitando o sangue de Cristo. Que nós cantamos nessa noite, que nos lava, que nos purifica de todo pecado. Abre agora a tua Bíblia. Deixa eu escolher aqui. Hebreus 10. Chega de Malaquias. 10:1. Por quê? Presta atenção. Porque tendo a lei, porque tendo Deuteronômio, Êxodo, Levítico, Gênesis, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuadamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se achegam. Verso 5. Pelo que estando no mundo diz, Salmo 40, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocausto e ablações pelo pecado não te agradaram. Então disse, eis-me aqui, venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta e holocausto e ablações pelo pecado, Deus não quis. Nem te agradaram os que se oferecem segundo a lei. Então disse Cristo, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Quem quer agradar a Deus? Quer agradar a Deus, irmãos? Aprenda esse princípio de uma vez por todas. Salmo 40, profecia do que iria acontecer. Cristo proclamando a sua voz na eternidade. Sacrifício e ablações Deus não queria. Aquelas ofertas, aqueles cordeirinhos, aquelas pombinhas, o dízimo, Deus não queria. Não poder passar navalha na barba, no cabelo, não poder comer carne de porco, não poder trabalhar no sábado, Deus não queria nada daquilo. Então o que Deus queria? Deus queria te convencer que tu és um pecador, que eu sou um pecador. E Ele daria o preço pelo teu pecado. É isso que Ele queria. Amém? No princípio da palavra falava de mim. E Cristo diz ao Pai, eis-me aqui, faça a tua vontade. Versículo 9. Tira o quê? Tira o quê? Está escrito ali. Versículo 9, na metade do versículo. Tira o primeiro. O que era o primeiro? A lei. Por que tinha que tirar o primeiro? Para estabelecer o segundo. Amém, irmãos? Talvez a motivação do teu coração era agradar ao Senhor. Guardando o sábado, dizimando, não cortando o cabelo, não fazendo a unha. Isso nem estava na lei, que é pior ainda. A lei já era tão pesada. E tem saído tantos anticristos que tem piorado ainda mais a situação. Deus nunca quis isso, irmãos. Amém? Tira o primeiro, condição, para estabelecer o segundo. Tira a lei, tira as ordenanças, tira os rituais, estabelece o segundo, a graça. Amém, irmãos? Verso 10. Na qual vontade, olha o que
o autor escreve, na qual vontade temos sido o quê? Santificados pela ablazão, pelo sacrifício do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez só. Amém? O sacrifício está pronto, o sacrifício foi feito, o preço foi o sangue. O que eu faço? Eu escolho a bênção. O autor aqui diz, nessa vontade, que vontade? De ter saído do primeiro e entrado do segundo. De ter saído da lei e ter entrado a graça. Nessa vontade, nós temos sido o quê? Santificados. Nessa vontade nós temos sido separados. Nessa vontade nós temos dado ouvido ao Espírito Santo. Nessa vontade nós temos andado não mais na carne, mas em Espírito. Verso 24. Tem mais. Está se santificando? Quer agradar ao Senhor? Quer honrar o Pai? Então, considere um aos outros. Consideramos-nos uns aos outros. O que é se considerar, irmãos? É se compadecer, é se ajudar. É querer estar perto. É querer ter as coisas em comum. É estender a mão. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimular em amor e em boas obras. Não deixando a vossa congregação, não deixando de congregar, como é costume de alguns, antes, admoestando uns aos outros, exortando, ensinando uns aos outros, quanto mais vedes que já vai se aproximando o quê? Aquele dia. Tem uma notícia triste para te dar, ou não, depende da tua ótica. O dia da bênção ainda não chegou, irmãos. Amém? O dia da bênção vai ser naquele dia. A tua vida não está toda bagunçada porque tem maldição. Não tem nada de maldição. A maldição ainda não chegou. Nós vivemos o período da graça. O sol nasce para o justo e para o injusto. Coisas boas vêm para o justo e para o injusto. Pessoas se alegram, se divertem, conquistam, servindo a Deus ou não. O estímulo aqui do autor de Hebreus é para que a gente adquira a bênção naquele dia. O dia que ainda virá. O dia da segunda manifestação do Senhor a essa terra. Versículo 26. Olha o que ele escreve aqui. Porque o primeiro saiu, o segundo foi estabelecido, nada além do sangue, glória a Deus. Porque se agora que estamos em Cristo, nós pecarmos voluntariamente, desejando, tendo entendimento, preferindo, por isso que a Bíblia diz que antes Deus não levava em consideração o tempo do quê? Da ignorância. Deus entende que nós, se não estávamos em Cristo, nós pecávamos de uma forma não voluntária, não desejosa, com entendimento. Era algo que faz parte do ser humano, da raça humana. Mas agora estamos em Cristo. Amém? E se nós estamos em Cristo, e nós continuamos pecando, tendo entendimento, preferindo, decidindo pela maldição, depois de terem recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais o quê? Sacrifício pelos pecados. Mas uma certa expectação horrível de juízo, de ardor de fogo, de maldição, que há de devorar os adversários. Quebrando alguém, o primeiro, quebrando alguém a lei de Moisés, morria sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo, de quanto maior maldição, cuidais vós, será julgado merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus e tiver o quê? Profanado, desrespeitado o sangue do testemunho com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça
Amém? Mudou-se, irmãos, do primeiro para o segundo. O privilégio do segundo é muito melhor do que o primeiro. Só que a tua Bíblia que tu tens em casa, ou que estás segurando aí, diz que a quem mais é dado, muito mais é cobrado. Aquele que quebrava a lei de Moisés morria. Estou aqui ainda. Aquele que quebrava a lei de Moisés no Antigo Testamento morria, recebia maldição. Então o autor de Hebreus nos alerta que muito mais merecedor de agravo, de castigo, é aquele a qual Deus amou, dando seu Filho em resgate de cada um de nós, e considerou esse sangue profano e desrespeitou esse sangue. Para encerrarmos 2 Pedro capítulo 3, fica de pé. Vocês estão quase dormindo, eu vou ficar muito constrangido se isso acontecer. Faz favor, fica em pé, estica as pernas. Vamos ler a última passagem. Irmãos, abre a Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Amém? Pedro vai falar daquele dia, o dia que vai vir a bênção ou a maldição. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como um tesouro para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios, que não servem a Deus, que não honram ao Pai, que não honram o seu Senhor. Mas, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa. Qual promessa? A salvação, a sua vinda. O Senhor não está atrasado, ainda que alguns o tenham por tardia. Mas o motivo do Senhor ainda não ter retornado é porque Ele é longânimo, Ele é paciente para conosco, não querendo que alguns se percam. Como é que alguém que já está perdido vai se perder de novo? Para se perder, irmãos, nós temos que estar no caminho. Para se perder, um dia tu teve que estar dentro. Para se perder, tu teve que um dia ter sido amado. Vamos despertar, irmãos. Toda essa criação que tu vê, da mesma forma que disse ouve, vai ser dito desfaça-se. O Senhor tem sido longânimo para conosco. Tem sido tardio por amor, para que a gente não sofra junto, para que a gente não adquira a maldição que muitas vezes nós temos corrido com muito ímpeto para cima dela. Com as nossas atitudes, com o nosso desrespeito, com a nossa falta de conhecimento de Deus. Veja, lembre da conversa em Malaquias. Deus confrontando eles. No que te desrespeitamos, Senhor? E eles deveriam saber muito bem no que, porque eles tinham a lei, eles eram ensinados na lei. Eles faziam de bobos. Irmãos, fazer de bobo não vai adiantar. Se fazer de bobos, ai Senhor, no que eu te desrespeito? Ah, pastor, eu leio a Bíblia e não entendo. Tu pode não entender doutrina. Agora, ler Gálatas 5 e não entender, do 16 ao 22, não tem como. Não entender que tu não pode se irar, que tu não pode fazer as coisas que foi citado, não tem como não entender. Não entender que agora tu não deve mais dar lugar à tua carne, mas sim obedecer ao Espírito, não tem como não entender, irmãos. Amém? Não vai caber desculpas. Onde é que eu parei? Na metade ali, ponto e vírgula. Mas é longânimo para que todos não querendo que alguns se percam, os que já estão dentro, que estão ouvindo essa palavra nessa noite, senão que todos venham o quê? Se arrependessem. Versículo 10. Mas o dia do Senhor virá. O Senhor está esperando, o Senhor está até atrasando, mas um dia virá. O dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Vai ser de surpresa, pode ser qualquer momento.
e o qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas as coisas, que pessoa, presta atenção, havendo de perecer todas essas coisas, que pessoa nos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-nos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão? Que pessoas nos convencermos? Pessoas que honram o Pai. Pessoas que escolhem a bênção. Isso sim é maldição, irmãos. Amém? Ser destruído pelo fogo e depois vai passar a eternidade. Não. Está na Bíblia. Tem uma seita, eu vou dar o nome porque eu não devo nada para ninguém. Tem uma seita chamada Testemunhas de Jeová. Os Testemunhas de Jeová, eles não acreditam no dia do Senhor, no fogo que será consumido, e aqueles que não crerem ainda vão passar a eternidade no fogo. O que eles fizeram? Tiraram da Bíblia. E eles ensinam. Mas é um único Deus. As coisas que eles não tiraram, está na Bíblia. Amém, irmãos? Eles tiraram o que eles não gostavam. Não adianta tu tirar o inferno da tua Bíblia, ele está ali. Não adianta tu tirar a condenação para os que não obedecerem, daqueles que estavam dentro e se perderam. Irmãos, eu trato com a igreja. Os que não foram chamados, amém. Não foram. Ouvimos semana passada, nas bodas do Cordeiro, ele falou, está tudo preparado, vai pelos caminhos e chamai todos que encontrarem. Muitos não serão encontrados, tu foi, eu fui. Os Testemunhas de Jeová não acreditam em inferno. Se tu não quer acreditar em inferno, congregue lá nos Testemunhas de Jeová. Só que o restante das coisas que eles têm pregado é daqui dessa palavra, dessa Bíblia. Dos hebreus, herança dos hebreus, do povo de Deus. Dos apóstolos, que todos eram hebreus, povo de Deus. Mas nós, segundo a promessa, que promessa? A vida eterna, ou não? Aguardamos o quê? Novo céu e nova terra, salvação, em que habita a justiça. Pelo que nós, amados, aguardando estas coisas, novo céu e nova terra, não ser eterno nessa terra, não usufruir com todo o ímpeto dessa terra, o que nós aguardamos? Novos céus e nova terra. Procurai que dele, aguardando essas coisas, procurai que dele sejam achados o quê? Imaculados, puro, sem mancha, inocente e irrepreensíveis em paz, e tendo por salvação a longanimidade, a paciência de nosso Senhor Jesus Cristo, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas cartas, entre as quais, sim, existem pontos difíceis de entender, que os indoutos, os inconstantes, os falsos cristos, os anticristos, torcem, igualmente torcem as outras escrituras, para a sua própria condenação, perdição, maldição. Vós, portanto, amados, sabendo isso, que tem os que torcem, que tem os que distorcem, vós, sabendo isto, amados, de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes cresçai na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim como no dia da eternidade. Amém. Glória a Deus, irmãos.